Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. Ali com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. É dia de festa aí na sua igreja. Vamos lá, escreve pra gente 968038319. Manda pra gente se é aniversário do seu pastor, da sua pastora, ou do esposo ou da esposa do pastor, ou da pastora. Manda pra gente aniversário hoje e amanhã. Porque dia de sexta-feira a gente comemora aniversário de sexta-feira e de sábado. Então escreve pra gente, até o final a gente vai orar agradecendo a Deus. Manda aqui pra gente, aqui pro nosso Debate 93 de hoje, minha gente, pelo WhatsApp da 93 FM, 96803-8319, 96803-8319. Sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93. Daqui a pouquinho vamos voltar a falar aqui sobre a seleção Debate 93, minha gente. É esse time que vai entrar em campo no dia 21 de dezembro. Nós teremos uma competição, uma participação, né? É uma exibição. Só tem craque, só tem fera. Você pode fazer a indicação do pastor debatedor que participa aqui com a gente pela hashtag Seleção Debate 93, sempre usando a hashtag Seleção Debate 93, hashtag Seleção Debate 93 e o nome do pastor debatedor que você quer ver participando com a gente lá nesse grande jogo de futebol na sexta-feira, dia 21 de dezembro. É um jogo beneficente, o objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis para várias instituições e nós vamos ter também, para atender as nossas meninas, sempre prioridade para nós. O que foi criado foi uma competição de pênaltis, né, Marcela? Bater pênaltis, penalidades máximas. As meninas vão bater o pênalti para onde eu não sei, mas iremos bater. E nós já temos. Você também vai. Nós já temos aí várias confirmações de meninas, inclusive a Beatriz confirmou com a gente. Beatriz chuta bem. E a nossa Catita também estará conosco. Estará com a gente. A popularíssima Catita vai estar lá também, batendo pênaltis. Então nós vamos ter no dia 21 de dezembro, com a graça de Deus, a partir das. Depois vou dar a hora certa aqui, acho que é 18h30, uma coisa assim. E o endereço exato vai ser lá no CFZ. E hoje, ainda no programa, eu vou dizer quem será o treinador. O treinador foi escolhido com os seguintes critérios, minha gente. A escolha foi o seguinte: alguém que não conheça o nosso meio, para que ele possa ser ali impactado pela vida dos pastores, dos nossos debatedores, para abençoar a vida dele. Vão criar uma série de coisas, assim, vão dar uma Bíblia para ele, enfim. Daqui a pouco eu vou dizer, não vou dizer tudo que a gente vai fazer, porque senão acaba o cara ouvindo a gente, não vai ter surpresa alguma, né? Mas vai ser uma ação evangelística também muito especial com ele, que é uma grande fera do nosso esporte brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você que tá ligado no Debate 93. Manda a sua ideia, ó, hashtag Seleção Debate 93, hashtag Seleção Debate 93, é a 93 FM com você. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, minha gente, 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno, mas eu percebo que vivemos ignorando essa realidade. Sei que é necessário equilíbrio, só que uma total descrença desta verdade não pode nos levar à morte espiritual. Como constatar que estamos sendo vítimas de opressões, possessões e até maldições malignas? Em caso de batalha espiritual, como saber quais as armas devemos usar?
como estar preparado para as guerras espirituais de maneira equilibrada. Eu quero saber a sua opinião, tendo a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Quero começar ouvindo o pastor César Carvalho. Pastor César, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos queridos à mesa, bom dia aos ouvintes. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. De fato, é uma temática bastante contundente, tendo em vista a realidade que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos dentro de um contexto, de uma sociedade e também, por que não perceber, até uma igreja que resolveu viver a sua vida a partir dos olhos naturais, né? Então a gente enxerga muito aquilo que está diante dos nossos olhos naturais e por conta disso, por muitas vezes, negligenciamos a realidade espiritual, que de fato é a realidade mais importante. Eu diria, numa redundância, a realidade espiritual é a mais real de todas, é a mais verdadeira de todas. Mas nós fazemos uma opção como sociedade do contemporânea, incluindo também os aspectos religiosos dessa sociedade contemporânea, e vivemos muito a partir dos olhos, daquilo que a gente pode enxergar naturalmente. E negligenciamos isso. Então, este alerta que o nosso irmão está fazendo, num convite também ao equilíbrio, a perceber isso, eu acho que pode chamar a atenção dos ouvintes, porque muitas vezes nós vamos negligenciando, vamos deixando as coisas, vamos vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se não houvesse influência espiritual, como se as coisas fossem naturais. Aí a gente vai achando que as nossas brigas, desavenças, os nossos sentimentos são todos comportamentos absolutamente naturais. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, esse é o meu gênio, e a gente acaba não entendendo que por trás das questões naturais existe uma realidade espiritual a ser avaliada, percebida e, de fato, onde a gente deve estar muito atento por conta das circunstâncias da vida. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia também aos colegas debatedores e ao povo de Deus ligado na 93. JR, em princípio, eu queria fazer uma colocação de cunho bem pessoal com relação ao que diz o ouvinte, mas percebo que vivemos ignorando essa realidade. Eu acredito que essa expressão, talvez ele possa ter usado ignorar essa realidade, ela não é muito aplicável, porque na realidade todo cristão sabe que o mundo jaz no maligno. Isso aí para mim é natural. Todo cristão sabe que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, a Bíblia vai nos informar isso, sabemos também que o maligno tem o controle do mundo, todo mundo sabe. E essas desgraças, as misérias, a corrupção e tudo que a gente está vendo é uma ação demoníaca. Todos nós sabemos disso. Então não é uma questão de ignorância, é uma questão de vigilância. As pessoas não estão vigilantes com relação à ação do inimigo, porque o próprio Jesus deixou-nos avisados de que ele é o Deus deste século. A Bíblia vai nos dizer isso em João 12, 31. Chegou a hora que este mundo será julgado. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Essa expressão expulso ali no original fala que ele será ejetado, que ele será extirpado, que ele será expulso. Então, Jesus, já na sua época, advertia aos discípulos sobre a ação do inimigo. O apóstolo Paulo, na sua época, já nos dizia de uma forma bem clara e contundente que Satanás é o príncipe das trevas. Entre os príncipes, ele é o principal das trevas. Esse é o sentido lá em Efésios. Então, não é a ignorância do povo que Satanás está agindo. Porque o que a gente vê aí, só o cego não enxerga. Acho que até um cego consegue captar que o mundo jaz. Se você perguntar a uma pessoa não crente, até ele percebe que o mundo jaz no maligno. Por quê? Por exemplo, escolheram aí um cantor aí homossexual como a 13ª mulher mais linda, não é linda, eles botaram uma outra expressão, mais sexual do Brasil. Olha só, escolheram um homem que é homossexual. Então, eu ouvi um ouvinte
dando uma reflexão sobre isso, dizendo assim, isso é um absurdo, como é que a que ponto nós chegamos? Então, as pessoas sabem, não é a questão de ignorar isso, é a questão de que os cristãos estão despercebidos, porque essa é uma questão escatológica, de que o mundo está sendo dominado por Satanás, que o mundo está sendo governado, e quando eu falo do mundo sistema, governado por Satanás, e essa realidade só os cegos não conseguem ver. Então eu queria, inicialmente, colocar isso, que percebo, então é uma questão pessoal dele, ele percebe, mas eu não percebo isso, e acredito que milhares de ouvintes sabem que o mundo jaz de fato no maligno. Pastor Fábio Serafim, muito bom dia, igualmente bem-vindo ao debate. E aí, pastor? Bom dia, JR, meus amigos debatedores aqui, todos os ouvintes. O assunto é muito bom. Como o pastor acaba de falar agora, o assunto, o pastor Generoso falou, é um assunto, a introdução do texto é bem escatológica, tem a ver com os últimos dias, mas acho que a gente precisa hoje, é o nosso trabalho aqui, traduzir isso para o ouvinte e fazer que de alguma forma nós sejamos uma influência bíblica sobre a vida de todo mundo que nessa sexta-feira está ouvindo a gente. Acho que a gente precisa entender um pouco o texto de 1 João, pelo menos o que antecede esse versículo aqui, para a gente entender a estrutura que está sendo montada nesse texto. Esse texto está falando basicamente sobre influência e está falando sobre posicionamento. Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que ele está convocando a igreja para ter um posicionamento e exercer a influência. Por quê? Porque quando o mundo jaz no maligno, está dizendo que o mundo está adormecido pelo maligno. E é bem como o pastor falou, para a gente que é crente, assistir a televisão e ver algumas coisas bizarras, ou ver algumas coisas bizarras saindo da parte de artes e entretenimento, ou ver algumas coisas que fogem completamente do padrão moral, saindo, por exemplo, da política ou da economia, para nós agride, mas de uma forma geral, o mundo está dormindo, está adormecido. E o convite de Jesus para nós, que como igreja, é que tomemos uma postura de influência e posicionamento. Satanás, de alguma forma, e a gente está estudando isso na minha igreja, a gente está estudando sobre as esferas de influência, e Satanás, de alguma forma, se apoderou dos canais que formam a cultura de um país e, por assim dizer, do planeta. Então, Satanás influencia com seus demônios na área da economia, Satanás influencia com seus demônios na área da arte e entretenimento, e o mundo está dormindo diante disso. A gente sofre influências disso. Qual é o papel da igreja nesse momento? Se posicionar e influenciar. O problema é que a gente mistificou tanto esse assunto que a gente acha que a opressão ela é quando alguém se manifesta, quando Satanás manifesta uma pessoa, por exemplo. Mas a gente não consegue ver opressão, por exemplo, em esferas da política ou esferas da economia. A gente não consegue ver o diabo agindo, por exemplo, na esfera de arte e entretenimento. A gente mistificou um assunto tão bíblico e eu acho que esse assunto aqui hoje ele pode ser muito bem discutido para trazer luz para as pessoas que estão nos ouvindo. Para dar um pouco de informação a mais aí na fala do pastor Paulo sobre a questão de Pablo Vittar, né? A eleição foi promovida pela revista Isto É, foi uma eleição através da internet, votação livre, e Pablo Vittar ficou que lugar, Marcela? 13º entre as mulheres, e Tami, filho da Gretchen, ficou 10º, filha da Gretchen, filha, né, era mulher, filha da Gretchen, hein? Ela é mulher, virou, né? Conseguiu 17ª entre os homens. Esse processo que envolve a eleição, a gente sabe que esses grupos são bem articulados, né, para poder promover isso, mas trazida aqui a fala do pastor Paulo sobre esse tema, acho que vale a pena a gente propor aqui uma palavra sobre esse assunto para esclarecer os ouvintes e para promover um entendimento, né? Porque com o passar do tempo, essas coisas sendo repetidas, é possível que isso caia na normalidade, né, pastor Paulo? As pessoas comecem a assimilar isso como se fosse uma coisa normal, inclusive utilizando os termos, né? Pablo, Tami, é isso? JR, eu entendo o seguinte, o mundo realmente jaz no maligno por conta disso. Satanás tem um governo total do mundo.
E todas essas ações têm origem no inferno. É o chamado ministério, assim como se tem aqui no Brasil ministérios, Satanás também tem os seus ministros. E um deles é o chamado Ministério da Depravação Moral. E ele trabalha usando todos os meios de comunicação. É um absurdo a gente achar que um homem pode ser chamado de mulher entre as melhores do Brasil. É um absurdo mesmo. Primeiro, sobre a ótica bíblica. Segundo, existe um princípio que eu amo esse princípio, mas ninguém fala dele. É o chamado princípio biopsicossocial. A pessoa, para ser, por exemplo, se você pegar um hermafrodita, ele precisa, para ser considerado ser homem ou mulher, ele precisa preencher esses 3 requisitos. Biopsicossocial. Ele tem que ser biologicamente homem, sociologicamente homem e psicologicamente homem. Se não preencher, tem que verificar. Não é homem, então é mulher. Então, a gente ultrapassa até esses princípios. Por exemplo, se fizer um exame no Pablo Vittar, é homem. E acabou, não tem discussão. Biologicamente é homem. DNA de homem, tudo é homem. Então não é mulher. Se não é mulher, não pode ser considerada como mulher. Da mesma forma, a Tami, que é mulher e se transformou em homem. Eu até entendo que possa haver, por exemplo, a transgenitalização. O homem fazer uma transgenitalização e passar a ser mulher. Mas ele não pode mudar o aspecto científico. Biologicamente, nenhum cientista desse planeta, e se tiver vida em outro, se existir, também não consegue fazer. Por quê? Porque ele vai ser homem até morrer sobre a ótica bíblica. A gente pega a Bíblia, Gênesis 2:24 e até 26, quando diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Ali tem o primeiro princípio que são estabelecidos: a separação dos gêneros. Ninguém muda isso. É homem e mulher e ponto final. Agora, é um absurdo, a sociedade está tão depravada que eu costumo dizer sempre: Sodoma e Gomorra estivessem hoje aqui, eles botariam a mão na cabeça e diziam: esse povo está doido. Sodoma e Gomorra. Eu diria o seguinte, corroborando um pouco com tudo que foi dito, mas trazendo para um outro ângulo desta reflexão. Quando o moço que escreve aqui esse e-mail, e ele fala sobre ignorar a realidade espiritual, a realidade do mundo no maligno, eu entendo que muitas vezes isso pode acontecer, pode não acontecer no contexto social, mas eu acho que na minha percepção acontece. Mas fundamentalmente no ambiente da própria pessoa, quando ela desconhece aquilo que está de fato acontecendo à sua volta. E a gente tem uma questão, de uma situação com o apóstolo Pedro, quando Jesus está falando sobre a sua morte, e ele se levanta com muita bravura, até diz: não, senhor, eu vou contigo até morrer, eu estou preparado, eu olho para mim mesmo, eu vejo que eu estou forte, estou preparado, estou focado, estou junto, estamos juntos, vamos até morrer. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você está desconhecendo completamente, ou seja, você está ignorando completamente a realidade da sua vida. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, então, ignorava a sua realidade espiritual. Ele estava fragilizado na sua caminhada. De alguma maneira, e é disso que eu estou apontando aqui, a gente percebe que há alguma coisa ruim no ar, e a gente vê algumas considerações, como essa que o senhor fez, dessa situação das escolhas sociais que estamos feitos, como o pastor Fábio falou também sobre essa questão da mídia, dos diversos pontos de controle da sociedade, das áreas de influência da sociedade, a gente vai percebendo. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a igreja está ignorando o seu papel, o seu momento, a sua hora, a sua participação, como disse o pastor Fábio. A gente muitas vezes está considerando o que o mundo está vendo e fazendo, mas está considerando de maneira natural. É um absurdo, é de fato. Mas o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? E aí nós estamos percebendo uma questão de uma igreja que ignora as realidades da sua própria realidade. Ou seja, uma igreja que aparentemente é pujante, grande, influente, mas que, sinceramente, não está conseguindo influenciar a sociedade por conta desse desconhecimento de si mesmo nessa realidade.
Pastor César, para mim, foi incrível aqui na colocação dele. A questão aqui é o posicionamento da igreja. O mundo está entregue. O que a igreja vai fazer com isso? A gente vai condenar ou a gente vai agir? É como eu disse no início. O texto está chamando a igreja, se você for ver, enfim, os versículos que antecedem, é uma convocação à influência, a um posicionamento. Por exemplo, essa pauta do movimento LGBTI é uma pauta muito extensa. Me atrevo a dizer que muitas igrejas e muitos pastores não estão habilitados a conversar sobre ela ainda, precisam se capacitar. Por quê? Porque a igreja de Jesus ela é uma igreja aberta para todo mundo. Não é que todo mundo que vai entrar na igreja deverá permanecer da forma como está. No entanto, Jesus abriu os braços para todos. E no penúltimo batismo da minha igreja, eu batizei pelo menos cinco pessoas que tinham um relacionamento homoafetivo, entregaram sua vida a Jesus, mudaram de vida. Isso é possível, é real, Jesus está fazendo. No entanto, eu acho que o grande chamado aqui é o que a igreja tem feito. Jesus nos chamou para influenciar as esferas da sociedade. E, de alguma forma, a gente ficar trancado dentro de quatro paredes e discutindo assuntos irrelevantes e não projetar para fora a vontade de Deus a partir do texto, a gente vai começar a tornar religioso um processo que não é. Em Gênesis vai dizer que, no mandato cultural, Deus faz o homem e a mulher e fala, sejam férteis. Ou seja, está falando do potencial reprodutivo. Aí a gente já quebra um monte de questão do chamado homoafetivo, né? Sejam férteis, povoem a terra. No entanto, isso está muito expresso na Bíblia. A questão é o que eu, como pastor, o que a minha comunidade de fé vai fazer fora da igreja? Eu vou condenar os homoafetivos ou eu vou projetar o evangelho? Esse versículo ele não é sobre isso, mas ele está nos convocando a ter uma postura de influência, de levar o evangelho de Jesus de forma inteligente, aumentar a nossa capacidade de materializar o evangelho. Eu represento Jesus aqui. A ideia é que as pessoas me vejam e vejam o evangelho de uma forma tangível. Ontem nós acompanhamos algumas das entrevistas que foram reproduzidas, né, relacionadas à nova ministra Damares, a pastora, que o mundo cristão, o mundo evangélico conhece bem, já esteve aqui com a gente, participou aqui da nossa mesa, a pastora Damares Alves, né, que foi agora designada, nomeada, né, como ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos. As matérias que eu assisti, estou falando de mim, as matérias que eu assisti davam conta de que o assunto dela era aborto. Parece que ela só falou sobre aborto naquela entrevista. E até ela usou uma expressão, nenhuma mulher vai desengravidar se abortar. Disse ainda que a mulher que realiza o aborto a acompanhará pelo resto da vida. E eu quero dizer que aqui nesta mesa, todas as vezes que nós tratamos sobre aborto, talvez vocês três já tenham participado de um tema assim, a gente às vezes pega aqui um ouvinte que cometeu um aborto e eu pergunto para o ouvinte, quando foi? Há 30 anos, há 20 anos. E o ouvinte conta como se tivesse sido hoje cedo. Uhum. Por quê? Porque aquilo está na cabeça, está no coração, a gente luta com isso para que as pessoas possam receber o perdão de Deus, se perdoarem e avançarem, mas não é uma matéria fácil. Mas ela falou sobre vários outros assuntos. Então, quando você tem uma reportagem, gente, isso é muito importante, tanto de um lado quanto de outro. A reportagem pode ser editada. E vai ser editada por questão de tempo. Não é só por uma questão de má intenção, não. Mas a formatação disso torna uma coisa complexa. É ideológico. Ela fala, por exemplo, sobre infância. Ela diz que a infância nunca foi tão atingida. E ela entende do assunto quando o tema é pedofilia. Uhum. É uma matéria que ela trabalhou bastante e profundamente sobre esse assunto. Então nós vamos ter uma pessoa que tem uma sensibilidade para essa área, talvez maior que outros que poderiam estar ali ocupando o espaço que foi dado a ela, uma missão que foi dada a ela. Existe um olhar muito importante para a questão da infância, que é muito, muito sério para a gente ter isso. Ela falou sobre mulher, ela chegou a afirmar que nenhum homem vai ganhar mais do que mulher nessa nação desenvolvendo a mesma função, isso já é lei. Uhum. Então, você tem uma defensora das mulheres. Agora, ela não está na carteirinha dos grupos ativistas. Uhum. Ativistas da mulher, ativistas LGBT, pelo contrário, o pessoal de LGBT aí detesta ela. Exatamente. Porque ela promoveu um enfrentamento sobre esse assunto e o posicionamento é dela.
Então, se ela... Se me permite, promoveu Claro. esse enfrentamento de maneira técnica, de maneira contundente, sem ser agressiva. Isso. Porque essa é uma questão. Muitas vezes nós estamos discutindo com a sociedade a partir de ideologia. E aí ficamos, um grita para lá e outro grita para cá. Ela não. E pelo que eu acompanhei, ela é uma mulher que exerce uma influência positiva com propostas. E ela só não está realmente na agenda dos grupos ativistas, como você disse. E isso é uma questão que a gente precisa também até cobrir. É uma área realmente sensível da sociedade. Agora, JR, se você me permite, eu compreendo o que o colega, meu amigo, por sinal, o pastor César de Carvalho está colocando, e também o pastor Fábio. A grande questão é que o crente hoje, ele infelizmente não pode ser politicamente correto. Porque a voz que a gente tem é uma voz de verdade. E a gente vai combater um mundo que jaz na mentira. Então, há de haver um confronto. Basta dizer que João Batista pregava no deserto para o rei que estava lá em Jerusalém. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão com a tua esposa. Aquela voz de João Batista até hoje ecoa. Cortaram a cabeça dele, mas não cortaram a mensagem. A rigor, a gente está querendo ser politicamente correto com essa sociedade que está, dentro da realidade hoje, totalmente corrompida por conta do pecado, dissociada de Deus, afastada de Deus, e a gente quer encontrar um meio termo. Na verdade, o evangelho por si, ele navega na contramão de tudo isso, e não há como a gente pregar um evangelho de graça sem falar da lei. E não há como a gente, ainda que haja ênfase na pregação, ou até um pouco mais de equilíbrio, não há como, porque a Bíblia há de combater isso. Então, se a gente quiser encontrar um meio termo, a gente está criando um outro evangelho que vai ser um evangelho mais social, mais palatável, mais romântico, mas não tem a ver com esse evangelho. Então, a nossa voz como igreja, por sinal, não estamos nem discutindo isso, a rigor era para discutir aqui a questão da batalha espiritual e da questão do inimigo que está governando o mundo. Mas já que nós colocamos isso, é bom que se entenda que o papel da igreja está sendo executado. O papel da igreja está sendo feito. Se com vigor, se com rigor, se com qualidade, se com presteza ou se com sabedoria ou não, mas a igreja está pregando o evangelho. Tanto é que o evangelho está sendo espalhado por toda essa nação. Agora, na verdade, o que a gente não pode, como cristãos, é comungar com esta realidade que estamos vivendo, e nós não podemos ter uma voz nós temos que ter uma voz dissonante e uma voz contrária a tudo isso, mostrando que o evangelho é poder de Deus para... Agora, isso não é minha opinião, é a opinião da Bíblia. Pois é, essa convicção bíblica, pastor Paulo, que me parece ser o fundamental, porque nós estamos correndo um sério risco de termos convicções políticas, afinidades políticas, e de alguma forma endossarmos tudo que está sendo feito, porque ele é pastor, porque ela é pastora, não, porque a esposa dele é crente, porque o esposo dela é crente. A gente corre esse risco de acabar dando um cheque em branco, dando a senha, dizer assim, eu assino tudo embaixo. E a gente tem que ter a convicção bíblica. O profeta, e aí vale aquela reflexão que é sempre bíblica, e o senhor traz isso para nós sempre. O Amós, profeta do 8º século, antes de Cristo, o Amós enfrentou o Amazias, que era um sacerdote do rei. Quando o sacerdote deixa de ser do rei dos reis para ser sacerdote do rei, estou falando de Amazias. Amazias assinava embaixo tudo que o rei dizia, e dizia mais, é como a voz de um Deus. Essas expressões lá do século 8º antes de Cristo devem servir de reflexão, porque quando Amós é levantado por Deus, quem detona Amós é Amazias. Quem chega para o rei para dizer assim, olha rei, está falando contra o senhor, contra o seu reino. E quem é que vai, autorizado pelo rei, para expulsar Amós do campo missionário? É o sacerdote. Então veja, ele era o sacerdote do rei dos reis e passou a ser sacerdote de um rei passageiro e transitório. Esse tipo de olhar que é focado na Bíblia
mantém profetas de pé? Micaías. Eu acredito que essas esferas de influência que Satanás hoje tem nas suas mãos e que julga, né, a cultura de uma cidade, de um país, do planeta de uma forma geral, uma delas é a religião. Então é isso que a gente está falando aqui. Aprisionou-se o evangelho genuíno de Jesus em muitos ambientes, se transformou em algo manipulador e de alguma forma o diabo utiliza isso para expandir o seu reino e o seu governo. Acredito que como igreja, como cristãos, como seguidores de Jesus, nosso papel é de fato buscar a essência das escrituras, entender o que Jesus está dizendo para promover e sobretudo reverberar a mensagem de Jesus. Essa é a nossa função hoje como igreja aqui na terra. Acredito muito que nós teremos embates ideológicos, embates políticos, acredito muito que nós sofreremos com isso. No entanto, se a gente nunca se desviar da essência do que a Escritura vai dizer, eu acho que a gente vai estar muito bem servido. Agora, respondendo uma pergunta dela aqui, do ouvinte, né? E tem uma hora que ele fala, em caso de batalha espiritual, como saber as armas que devemos usar? Eu queria muito declarar aqui que Efésios 6 vai dizer isso muito... Não cabe nem a gente explicar aqui. Basta ler Efésios 6, capítulo 6, versículo 13, e você vai entender que as armas que nós temos espirituais, elas são poderosas em Deus. A nossa batalha, ela não é carnal, ela é espiritual. Não discernir isso vai fazer com que a gente gaste tempo na vida. Então, Efésios 6, 13 vai nos dar aí uma lista de armas espirituais. Palavra boa, pastor. Estamos juntos no Debate 93. Marcela Bastos. Olha, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que 50% dos filhos influenciam os pais na hora de comprar um presente. 4 em cada 10 pais decidem o presente de Natal junto com os filhos. E 9% deles deixam a criança escolher sozinha. Porém, os especialistas destacam que os pais precisam ensinar às crianças o que pode ou não ser comprado nessas datas especiais. E aí a gente pergunta, como é que funciona na sua casa? Você decide com seus filhos, eles é quem decidem ou vocês conversam para juntos decidirem? E qual a melhor forma de conversar sobre finanças com as crianças? A nossa menina da mesa de hoje já chegou, foi difícil hoje, mas ela não desistiu. Eveline Ventura, muito bom dia, seja bem-vinda. Quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores. Eu vinha no trânsito ouvindo aqui os nossos queridos debatedores falando com tanta propriedade sobre esse primeiro tema. E agora vamos falar sobre esse assunto. Lá em casa eu tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino. A gente sempre procura ouvi-los, mas a palavra deles não é a palavra final, obviamente, né? A gente faz aquela sondagem, né? Pede mais de uma opção, vê, dependendo do que for, a gente atende. Quando o presente foge da nossa ossada ali, a gente senta e conversa. Olha, esse presente a gente não pode, por causa disso. Graças a Deus, até o momento, eles têm sido bastante compreensivos em relação a isso. Mas eu acho que essa questão de conversar com as finanças, deixar sempre isso muito claro e aberto com os filhos, eu acho fundamental. Não pode maquiar, esconder, né, criar o filho numa situação de não posso abrir a situação para ele dizer que eu não tenho dinheiro. Não, é claramente, olha, se eu pudesse, mas hoje o que eu posso é isso. Eu tive até uma experiência muito especial que num dia das crianças desse, eu resolvi fazer uma pegadinha com os meus filhos, acho que foi no Natal do ano passado. E eu fui comprei uma geleca daquelas, né? Embrulhei para presente, uma para cada um, e cheguei de manhã e olha o presente. E era uma pegadinha, na verdade. Mas eles ficaram tão realizados com o presente que eu fiquei constrangida. O tiro saiu pela culatra, digamos assim. Ele, nossa, mãe, que legal, muito obrigada. Olha, o meu é dessa cor, o seu é esse e tal. E eu fiquei assim, poxa, que bom, né? Que eles estavam contentes com aquele presente. E aí depois eu fui e dei o presente original, digamos assim. Mas eu acho importante abrir esse assunto. Né? Conversar sobre o assunto. E deixar claro, olha, eu queria muito, você sabe que eu queria te dar isso. Ou quando eles cismam com algum brinquedo, digamos, da moda, que é surreal o valor, e você explicar, olha só, o que esse brinquedo vai te trazer? Nada, né? Então não vale a pena esse valor. Pastor César, como pai, às vezes dói não poder dar um presente X pro filho?
É muito complexo. Os meus filhos hoje já não estão nessa fase, né? Eu tenho o meu mais velho de 25, o mais novo de 20. Hoje eu estou na fase de avô, né? E assim, eu fico pensando na minha netinha, se ela me pedir alguma coisa, meu Deus, eu acho que eu vou me rasgar em tiras para poder conseguir, porque é uma questão assim de fazer, mas eu acho que a consciência, porque a avô já tá lá para relaxar, né? Mas a consciência com os meus filhos, eu fui construindo uma identidade com eles de traduzir em verdade, em trazer para a realidade, buscar. Eu lembro que uma vez eu conversei com eles sobre a vida que nós levávamos e até conversei com eles, vocês gostam da vida que vocês têm? Gostamos, papai. Então, ok. Isso custa dinheiro, então precisa estudar, precisa trabalhar, precisa alcançar coisas na vida e levar eles para essa realidade. Eu acho que a verdade e a realidade, claro, no nível da criança, ninguém vai pegar o orçamento doméstico aqui, tal. Eu acho que a criança não vai entender muito bem isso. Mas tratar isso com verdade, com transparência, com realidade, porque criança é assim, né? Você fala, mas filho, papai não tem dinheiro. Aí ele fala assim, mas usa o cartão. Porque criança não tem a noção do que seja a diferença disso. Então tratar com verdade, tratar com transparência, tratar com seriedade esta questão, muito importante. E também, gente, eu diria o seguinte, uma das coisas que a gente conseguiu desenvolver na nossa casa, apesar de algumas questões, é a gente entender que muitas datas que nós vivemos em sociedade são meramente comerciais, são estímulos comerciais só. Então, se você puder fugir com seu filho dessas datas específicas e explicar para eles essas coisas, eu acho que isso já ajuda bastante. Aqui um ouvinte contando, JR, nesse último dia 29, a minha filha completou 7 aninhos. Iria fazer uma festinha para ela, mas ela chegou e disse, mamãe, eu não quero festa. Eu quero um celular e ir pro shopping. 7 anos. E eu atendi, JR, mas depois eu fiquei pensando, será que eu agi certo? Comprei um celular de R$900 e a levei pro shopping, diz aqui a mãe. Acontece, pastor Paulo, que o leite, sabe quando o leite sobe? E a pessoa tá desatenta? O que acontece? Ele entorna. Então o leite já entornou. Então vai devagarzinho, que o leite já entornou, o ouvinte já está com uma dívida e a dívida é o menor dos problemas dela com a filha de 7 anos. Pastor Paulo. Bom, JR, a gente começa pelo que diz Salomão em Provérbios 22:6. Instrui o menino, ensina o menino no caminho que deve andar. O mundo não é a arte do desejável, é a arte do possível. Essa é uma das primeiras coisas que uma criança também precisa saber. Então, o que falta hoje? A gente está conduzindo as nossas crianças para o campo dos desejos e não para o campo das necessidades. O que isso está fazendo? Que mal isso está trazendo para as nossas crianças? Está adultificando as crianças. As crianças já estão saindo fora da infância. Estamos roubando a infância de uma criança porque nós queremos adultificar uma criança na contramão do que diz a Bíblia, dando à criança os desejos. O maior erro de muita gente que está com seus nomes negativados hoje e com uma vida totalmente descontrolada é porque atendem aos reclamos do desejo e não da necessidade. Por conta disso, as crianças também, os pais sendo assim, as crianças vão caminhar assim. E aí, isso vira um círculo vicioso dentro da família. Pais que devem sentar com os filhos e conversar. Meu filho, olha, isso não é para você agora. Daqui a pouco nós estamos comprando carros para garoto de 10 anos, de 11 anos. Porque o garoto, qualquer um de 10, 11 anos, já quer dirigir um carro. Então a gente vai comprar. Então é preciso que os pais sentem com os filhos, mostrem a realidade, sentem com eles, conversem, olha, isso não é possível para você agora, mas você obterá. Senão daqui a pouco o garoto diz, mamãe, eu quero também, com 10 anos, olha, eu quero sair para fazer sexo com uma prostituta. Meu filho, você não tem idade para isso, mas eu quero, mamãe. É um desejo meu. Então a gente tem que administrar como pais o desejo dessas crianças e falar com eles a necessidade. Imagina, R$900 dá para fazer compras durante mais de um ano só de leite para essa criança, para educar essa criança e alimentar bem essa criança. Ouvinte dizendo, meu filho me pediu um carro, mas eu não posso dar esse carro a ele, diz aqui o nosso querido ouvinte. Outro ouvinte temos que dar para os nossos filhos o nosso melhor dentro das nossas condições financeiras. Outro ouvinte conta aqui, ó,
Até manda aqui a foto. Meu neto de 3 anos ganhou da escola dele um cofrinho. Aí ele mesmo começou a colocar moedinhas ali. Meu filho me pediu, outro ouvinte, meu filho me pediu um presente e eu disse, eu já te dei. Ele disse, cadê? E eu disse, tua avó e teu irmão. Tua avó e teu irmão? Não, tua mãe e teu irmão, deve ser isso. Deve ser a avó. Eu quero um presente, já te dei, o quê? Tua mãe e teu irmão. Aí também, né? Pastor Fábio. A pesquisa aqui, ela tá dando um número para nós muito interessante. Ela tá falando que 50% dos filhos influenciam os pais. Eu acho que esse é um ponto que é legal a gente botar para refletir. Por quê? Porque esse mundo contemporâneo é um mundo apelativo. Hoje, tudo comunica de uma forma brutal. Você tem redes sociais, você vê... Quer dizer, essa menina que ganhou um celular, ela pediu um celular porque todo mundo tem um celular. Então isso comunica ela na rua. Possivelmente ela vê a mãe com o celular, o pai com o celular. Eu acredito que... E até os coleguinhas. Exato. Eu acredito que alguns processos são irreversíveis. Alguns. No entanto, eu, pai, preciso ditar como esse processo acontecerá. Eu sou pai, mas ainda não sou pai, porque minha esposa está grávida, né? Então, eu ainda não tenho filhos nascidos, mas já estamos curtindo esse momento. No entanto, isso não me impede de entender que, biblicamente, o pai é o discipulador do filho. E o filho vai, com toda certeza, reproduzir a influência do seu pai. Então, se eu entender que eu posso ser um influenciador do meu filho dentro de casa, para que isso de alguma forma reflita fora, caramba, cortarei um bom pedaço do caminho. Não é mole não, né, Evelino? Porque às vezes o pai e a mãe ficam ali com o coração apertadinhos, até porque assim, às vezes não tiveram isso, que eu ia falar. Querem oferecer aquilo que eles não conseguiram, a pressão de todos os lados, mas se não instruir, vai destruir. A opção é essa, a hora é de instrução. E usar a sua própria experiência, não é fácil, como você citou aí, de que não teve, para instruir também, né? A gente vem de uma geração que não tinha tanto acesso a tantas facilidades, né? Não sei os outros aqui da mesa, mas eu não tive acesso a nem um terço do que eu queria. Então, a gente usa isso hoje para conversar com os filhos. Olha, que legal, você tem isso? Eu queria muito na minha época ter e eu não pude. Então valorize, a gente está trabalhando para conseguir isso para você, né? Trazer a real noção do valor das coisas para as crianças que elas estão perdendo. O mais importante nesse processo inteiro, pai e mãe, é levar Jesus para os seus filhos. Se você não levar Jesus para os seus filhos, não vai adiantar nada todo o seu empenho. Eu vou dizer para vocês mais uma coisa, pai e mãe. Levar os seus filhos à igreja é fundamental. Você às vezes não tá afim de ir porque deu preguicite, é uma enfermidade gravíssima, hein? Preguicite, quando é aguda, então, dá um trabalho violentíssimo. Quando tem algum problema, alguma dificuldade, não gostou disso, não gostou daquilo outro, e você pode estar afastando os seus filhos de ir à igreja. E, por conseguinte, afastando os seus filhos de ir a Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse para ninguém impedir das crianças irem a ele. Então é fundamental que você abra os seus olhos em relação a esse assunto também. São 11h50, quero mandar um abraço e encorajar você que está acompanhando a gente. O seguinte, seu pastor faz aniversário hoje ou amanhã, pastor ou pastora, mande rapidinho para o debate 93 96803-8319, 96803-8319. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia apontou que o rancor e as brigas entre um casal tendem a diminuir com o passar do tempo. A equipe analisou conversas gravadas entre maridos e esposas de meia idade e mais velhos. E o pessoal aí que era casado de 15 a 35 anos. No estudo foi detectado um aumento de comportamentos positivos, como humor e afeto, e a diminuição de comportamentos negativos, como a crítica. Essa mudança no comportamento dos casais pode ser atribuída ao amadurecimento? Como não deixar que o rancor e as brigas nos afastem de quem amamos? Então, com o passar do tempo, os casais ficam mais... mais a menos. Mais a menos? Mais a menos. Mais a menos? Menos críticos, mais... Amistosos. Amistosos. Mais amistosos, exatamente. Fala, Eveline. Eu acredito que isso deve vir por conta do amadurecimento, né? Ou cansaço.
É um amadurecimento que faz você pensar se vale a pena gastar energia naquela discussão que não vai levar a lugar nenhum. Né? E como que aquilo não trouxe resultado para sua vida. Hoje eu analiso um pouco atrás, eu fico, meu Deus, como eu perdi tempo, né, com algo que não valia a pena, gastando energia. Eu tenho uma amiga que passou por um processo infelizmente, de divórcio, e ela diz que uma das coisas que ela fez processo de terapia, que a psicóloga falou para ela, é que a gente erra, no caso dela, por valorizar o que faltava e não o que tinha. E isso é um grande ensinamento que eu dou também para os casais, né? A gente, por um tempo da vida, perde tempo discutindo pelo que falta. Mas você cobrando isso, cobrando aquilo, e não valoriza o que tem, o que uniu, o que vai ser fundamental para aquela relação. E eu acho que esse amadurecimento traz isso, de você olhar e falar assim, poxa, pode não ter isso e aquilo, mas o que é fundamental nesse relacionamento, temos e precisamos cultivar. O ouvinte está destacando aqui que ficam mais tolerantes. Exatamente. E tem uma questão, eu vou fazer 30 anos de casado agora em janeiro, então vamos lá que eu e o Paulo Generoso aqui temos assim não a mesma idade, porque eu respeito muito a idade mais avançada dele que a minha, mas eu diria o seguinte, a gente... Nessa fase, a gente está naquela perspectiva de Davi. Davi vai lutar com Golias, mas ele faz uma pergunta antes. O que vai ganhar o cara que enfrentar esse gigante? Então a gente não entra em qualquer briga, entendeu? A gente pergunta, o que eu vou ganhar se eu estivesse brigando com a minha... sobre isso. Por que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada, então eu não vou brigar. Então, eu acho que é amadurecimento e uma visão efetiva sobre o valor da guerra, né? E quanto vai custar isso aí? O que a gente vai ganhar? E se não tiver nada para ganhar, irmão, para de brigar, porque brigar de bobeira não leva ninguém a lugar nenhum. Se for para brigar para ganhar alguma coisa, vai pro UFC, né? Eu queria responder a pergunta aqui. Como não deixar que o rancor e as brigas nos afastem de quem amamos? Eu acho que essa maturidade no casamento, e aqui eu vou falar para aqueles que caminham com Jesus, aqueles que amam a Jesus e que trilham um caminho com ele, eu acredito que muitos dos erros que geram a muitas separações de matrimônios acontecem porque a projeção em cima do outro é equivocada a partir da luz da Bíblia. Então eu caso para me fazer feliz, e biblicamente dizendo, eu entendo que eu caso para cumprir um propósito. Então, se a partir do casamento eu começar a ter uma postura de eu quero ser servido, eu quero que for melhor para mim, eu acho que com o tempo, à luz da Bíblia, isso vai amadurecendo e a gente vai entendendo o nosso propósito, que é muito maior do que ser feliz, mas é de fazer feliz e reverberar a felicidade que só Jesus pode fazer. Então, como não deixar o rancor e as brigas nos afastar? Tenha Deus sempre presente, traga a cultura da leitura bíblica para o seu casamento, e não apenas leia, mas de alguma forma procure produzir isso em práticas diárias. Então aquele que grita não grita mais, às vezes você vai ter vontade de gritar, mas não grita mais. Aquele que mente, não minta mais, você vai ter às vezes vontade de omitir alguma coisa, mas a partir do momento que a Bíblia for uma verdade no seu casamento, isso vai dar base para compreensão. Ouvinte contando, JR, meu marido é caminhoneiro. Então, quando o caminhão quebra ou tá sem trabalho, ele fica muito irritado. É minha sogra. E quando eu falava um oi, já era motivo de briga. Hoje, quando eu vejo que ele tá assim, eu procuro nem falar nada com ele, eu deixo ele na dele. Mesmo assim, de vez em quando ele arruma uma briga, mas aprendi a ficar calada e deixar para conversar quando ele estiver mais calminho. Outro ouvinte, eu brigava muito com meu esposo por coisas, às vezes, que eu podia, assim, relevar. Mas agora, JR, ontem eu olhei para ele, depois dos 42 anos de casados, ele está lindo, está maduro, até no jeito de falar. É o que conta aqui a nosso ouvinte. Desculpa, é uma questão foi colocado muito bem aqui, a questão do amadurecimento. Eu posso falar que eu tive dificuldades no meu casamento, mas estou bem adiante do pastor César, porque o meu neto mais novo tem 25 anos. E o meu casamento vai para 47 anos. Eu vou completar bodas de ouro daqui a 3 anos. Novo, né? Um garoto de 18 anos tendo um neto de 25 é um milagre. Cabelo pretinho. O cabelo tá marrom, porque já não os tenho mais. Foi a luta. Mas minha mãe, uma vez, me deu um cartão, e eu sempre falo isso. Aquele cartão marcou muito a minha vida. Eu tinha o quê? Menos de 8 anos de casado.
tive uma dificuldade com a minha esposa e minha mãe me deu um cartão que ela nem percebeu isso. Mas o cartão dizia assim: não destrua o pouco que resta, construa o que falta. A partir daí, JR, é um caminho, é uma estrada. Nós temos que construir no casamento aquilo que está faltando. Se você começar a construir esses elementos que faltam para melhorar o relacionamento, ao final, como diz Salomão, tudo vai dar certo. Repita a frase, pastor. A frase é a seguinte, para você que está aí vivendo um momento também difícil no seu casamento: não destrua o pouco que resta, construa o que falta. Boa palavra. Ouvinte contando aqui sobre o tema anterior, JR, minha filha ontem fez 8 anos. E tivemos há um mês, um acidente de carro que acabou com o nosso carro, que era a nossa ferramenta de trabalho. E por isso, na compra de um novo carro, conversamos com ela que não teríamos festa esse ano. Uma conversa. E na escola dela, a festa do Papai Noel foi no orfanato Ana Gonzaga, para os alunos presentearem as crianças de lá. E segundo a minha filha, 8 anos, segundo a minha filha, esse foi o presente dela, a festa, presentear crianças que não ganham nada. Que lindo. Que lindo isso aí. 8 anos. Essa criança aprendeu. Incrível. Pela graça de Deus, tem alguém ensinando. E ela manda aqui as fotinhas das criancinhas, que Deus abençoe demais essa menininha linda que aqui está, que seja uma serva de Deus, a glorificar ao Senhor e a servir ao Senhor com toda alegria. E parabéns aos pais, que apesar de todas as dificuldades e lutas, puderam compartilhar uma realidade de vida, pedindo que Deus tivesse misericórdia, e a misericórdia do Senhor se revelou. Veja como é importante testemunhar isso para os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores. Pastor César, obrigado, um abraço. Eu que agradeço e deixo um abraço carinhoso para todos vocês e para a comunidade cristã Novo Dia. Eveline Ventura, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, demais debatedores, para o meu marido, para os meus filhos e para um ouvinte especial lá da Chapada dos Guimarães, que vai estar ligadinho aqui ouvindo o debate. Maravilha. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, um abraço. Obrigado a você, JR, e a todos os colegas que nutriram a minha mente com informações maravilhosas. Maravilha. Muito obrigado, pastor Fábio Serafim. Obrigado a todo mundo aqui da rádio que sempre recebe a gente muito bem. Um beijo para todos os ouvintes, em especial a Onda Dura, que é a minha igreja, e para minha irmã Érica, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, amo você. Maravilha. Muito obrigado. Marcela Bastos, e aí? Vamos dar parabéns aqui hoje o pastor Misael Ferreira de Oliveira, da Igreja Presbiteriana Jardim Esperança, lá em Cabo Frio. Pastor Fernando César da Silva, da Igreja Batista no Quafla. Pastor Éder Coures, acho que fala assim. Igreja Batista em Viçoso Jardim, em Niterói. E pastora Ana Cristina de Oliveira, da congregação Lírio dos Vales, em Campo de Bom Sucesso. Já amanhã, a gente tem aniversariando a Cristina Jaloto, que é a esposa do pastor Ronaldo, da geração de novos adoradores em Piabetá. Perdão, amanhã não, ainda hoje, a esposa de pastor hoje. E a Edna Fontana, que é a esposa do pastor Gilton Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. E amanhã, aniversariando o bispo Mike Oliveira, da Igreja Apostólica Geração Eleita, em Porto Rosa, em São Gonçalo, e o pastor Vilmar Gomes da Silva, da Assembleia de Deus Ministério Nascer de Novo, em Vilar dos Teles. Lista maravilhosa, muito obrigado, parabéns aos pastores, pastoras, à esposa do pastor, nossa gratidão a Deus pela sua vida, muito bom, mas muito bom nós estarmos juntos. Marcela, nós já temos aí a confirmação de alguns pastores, pastoras, debatedores, atletas que estarão conosco no dia 21 de dezembro, depois não vão dar a hora exata, mas é à noite, lá no CFZ, que é o Clube do Zico, lá no Recreio dos Bandeirantes. É uma festa beneficente, nós vamos arrecadar alimentos não perecíveis, é um evento em parceria com os Craques da Paz, que já realizam esse evento há muito tempo. Nós teremos 2 jogos, teremos esse nosso jogo entre pastores e líderes debatedores, com também um outro time que lá estará, e também nós teremos um time de profissionais do futebol,
atletas e ex-atletas estão de férias e os ex-atletas que ainda estão em forma para poder correr bastante lá e vai ser uma festa maravilhosa. Então nós já temos aí algumas confirmações. Aqui é a mesa mesmo, né? Aqui é a mesa nós temos o pastor Fábio. Pastor Fábio. O pastor César. Pastor Fábio, tá? Que posição aqui que joga o pastor Fábio? Eu jogo de lateral. Lateral direito. Direito ou esquerdo? Direito. Pastor César, qual a posição? Deitado é a melhor posição. Muito bem. Pastor Paulo Afonso, qual a posição do senhor? Dormindo também. Olha, nós temos aqui 3 atletas sensacionais. Um bastante animado e 2, então, animadíssimos. E nós vamos ter também aqui, já inscrita aqui para participar das penalidades máximas, a Eveline. Eveline já está com a gente lá, ela vai participar lá batendo pênalti para onde a gente vai. Então nós podemos esperar aí um pênaltis bem... Vou começar meu treinamento hoje. Por favor, hein? Por favor. Vai ser muito bom. Então, aí nós temos também no time dos meninos o pastor Carlos Pedro, que confirmou ontem, o pastor Edson com a esposa da pastora Carla Regina, nós temos o reverendo Edson Nascimento, todo mundo confirmado. Aí a gente tem aqui, bom, vamos por parte. No grupo das meninas aí a gente tem a Eveline, a Vanessa Tanaka, que confirmou com a gente ontem, a pastora Cirlei, que também está confirmada com a gente ontem, a pastora Virgínia Estevão, e teremos lá com a gente a Paola Carla, a Beatriz, também batendo esses pênaltis aí junto com a gente. E confirmado também, bom, ele disse que vai, mas ele disse assim que jogar não é a praia dele. Tô falando que ele disse, mas ele disse que vai estar lá. O William Nascimento. O Nascimento vai. Ele joga bem. Dizer que ele vai, mas que jogar não é a praia dele, não. E a gente vai estar também com o pastor Emerson Pinheiro. Esse joga bem. O Emerson. Não, você não falou nada, eu tô falando. Eu vou estar lá cobrindo. Não, Marcelo, tem que notícia. Deixa eu dizer pra você, nós vamos ter dois jornalistas lá participando, cobrindo todo o evento. Vão ter uma série de ações comandadas pela Marcela. O Cid vai narrar o jogo. O Cid Gonçalves vai ser o narrador do jogo, entendeu? Contratado, não falou que vai? Ah, sim, tá de onda agora, vai. Tá confirmadíssimo o Cid para estar lá. O Cid queria estar em campo, é isso. Fala que o Sérgio do Bocage, que é jornalista, Sérgio do Bocage também tá confirmado, vai jogar também. Mas ele disse que ele vai agarrar os pênaltis das meninas. Vou explicar por quê. Ele falou. Porque no outro dia aqui, o JR falou que quem ia agarrar os nossos pênaltis era um jogador profissional. Depois ele revelou quem era. Né, que era o César, um beijo de novo pra ele, gosto muito de César, ó, a gente é parceiro, tamo junto, mas né, pastor? Mas eu acho que não é justo com as meninas, porque quem vai agarrar no gol dos meninos não é profissional. Então o Sérgio ligou, falou, olha, Marcelo, eu costumo jogar no gol, então eu agarro, aí a penalidade da Sérgio quer fazer média. Sérgio quer fazer média. Sérgio tá querendo fazer média. É isso, conheço o Sérgio. Sérgio quer fazer média. Bom, vamos ver então, aí nós vamos estar acompanhando aí. É o quê? Pedir pra alguém do Benjamin Constant. Oh, meu Deus do céu, minha gente, olha aí, vamos lá, o seguinte, nós vamos ter a ação especialíssima de todo mundo aí, o time está sendo confirmado aí pouco a pouco, os indicados, você pode indicar, segunda-feira 11 horas começa a nossa indicação outra vez, e nesta semana, provavelmente até quarta-feira, a gente tem que apresentar a escalação. Porque já são os escalados. O pessoal vai fazer o aquecimento. Nós vamos ter um preparador físico de time de ponta. Você não vai contar pra e nós vamos ter o treinador. Preparador físico? O preparador físico. Mas não, mas tem aquecimento. Né? Brincadeira. Preparador físico. Daqui a pouco eu vou dizer o nome. Segunda-feira eu vou dar o nome dele. O treinador fala hoje? Deixa eu defender meus ouvintes. Fala hoje? Estou esperando hoje. Muito bem. O treinador confirmado. Claro, pode dar uma zebra, pode dar alguma coisa, pode acontecer. Nós temos que estar atentos a isso aí, mas o treinador já convidado e confirmado para estar conosco é o ex-zagueiro, grande zagueiro, uma habilidade, uma técnica extraordinária, também agora já foi treinador e é um gestor de clubes, tem uma capacidade muito grande, uma vivência nacional e internacional. Ele é adorado em Portugal. Em Portugal, fala o nome dele, os portugueses já colocam à mesa bacalhau, pastel de Belém, entendeu? Porque realmente ele teve um impacto muito grande naquela nossa nação mãe e será fala hoje? Hoje, agora, neste momento.
que a gente tá aqui te aguardando. Meu Deus. Eusébio não tem coisa. Eusébio é brasileiro, entendeu? Com essa expressão internacional, será o nosso querido zagueiro, treinador de futebol e também executivo de clubes. Pode falar? J.R. Vargas. Será o grande Moser. Olha aí, ó. O grande Moser merece até uma salva de palmas. Moser estará lá, uma figura se o Moser lendária. conseguir fazer com que as meninas façam um gol lá. Mas treinador dos homens. A gente vai. Você é engraçado. Você arrumou pra você e pras meninas. E as meninas não têm. Tem que ter a gente Vocês- se vire também. Vocês querem que eu arrume então um treinador para as meninas baterem pênalti? Deixa comigo. Então tá bom. Vai fazer o que no dia? Missão daí, eu Não, jogo, deixa, vou jogar. Pastor Fábio, deixa eu explicar mais uma vez. Eu explico isso todos os dias, porque os debatedores vêm e às vezes tem um ouvinte que de repente não conseguiu ouvir durante a semana. O que o JR vai fazer? Lembram-se daquele coleguinha que a gente sempre tem, vizinho, que é o dono da bola? Que quando a mãe chama para almoçar, ele acaba o jogo? É o JR. Muito bem. Nós vamos falar sobre esse assunto na segunda-feira. Nós voltamos nessa temática especial, agradecendo o carinho maravilhoso dos nossos queridos ouvintes com a gente aqui no nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos lembrar dos aniversariantes, vamos orar pelo Rio de Janeiro, orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. E um ouvinte pediu especialmente para orar pela sobrinha que está vivendo um processo de possessão maligna, segundo a nossa ouvinte, evidentemente. Pela sua vida nós vamos orar pela sua libertação em nome de Jesus. Diante de nós, Senhor, e diante do Senhor estão todos esses pedidos. O Senhor conhece todas as coisas, te damos graças pelos aniversariantes e te apresentamos todos esses pedidos para que o Senhor haja segundo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.